já que você está todo sonolento, e que você amanhã vai acordar meio-dia, eu tenho uma mensagem de umas 3 horas mais ou menos hoje. Quem falou amém? Quero ver. Duvido que saiu do coração essa noite, né? Amém? Mas eu queria continuar a mensagem da semana passada. Quem foi abençoado semana passada diz amém. Amém. Gênesis capítulo 2, versículo 9. Não precisa você abrir. A palavra do Senhor diz assim: o Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos, boa para alimento, e no meio do jardim, no meio, estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Glória a Deus. A gente falou, igreja 16 diz assim: o Senhor ordenou o homem, deu uma ordem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque se você comer, certamente você vai morrer espiritualmente, certamente você vai começar a andar pela alma, certamente você vai andar pelos desejos carnais, humanos, certamente você vai andar pela tua vontade, certamente você vai querer andar pelo aquilo que você acha, pela axiologia, pelo achômetro, amém? Deus, ele foi muito enfático, igreja. A maior luta, eu falei na semana passada, de nós como crentes, igreja, é a intimidade com Deus. A intimidade é você voltar a esse jardim do Éden, igreja, para gerar novamente essa intimidade. Por quê? Porque se você não volta a ter esse nível de intimidade com o Senhor, a razão, a lógica, a naturalidade, ela cata a vida da gente, e a gente vive nessa terra empurrando com a barriga, igreja. A gente vive, amém, amargurado, ressentido, amém. A gente não libera perdão, a gente sempre tem razão. A gente sempre tem razão. Igreja, falou sobre razão, pega aí. Hoje eu vi o nosso irmão Silvio Santos falar algo bem legal sobre razão, pega aí. Quem conhece o Silvio Santos? Se você não conhece, você não é brasileiro, né? Pelo amor de Deus, né? O nosso irmão Silvio Santos, ele falou algo interessante. Perguntaram para ele assim: Silvio Santos, como que pode você acertar tanto, ter tantas coisas na sua vida? Parece que você quase não erra. Uma mulher fez uma pergunta para ele. Ele respondeu, olha o que ele respondeu, igreja, presta atenção. O Silvio Santos, vem aí, veja aí. Um dia eu queria trazer ele, aqui não tem como, igreja, mas ele ia dar uma lição para a gente, cara, né? Olha o que ele falou: quando o ser humano está com a razão, olha lá, Deus é seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, Deus é seu juiz, e o diabo é o advogado de quem está com a razão. Vou falar de novo. Igreja, quando eu escutei, eu quase me dobrei, fiz o sinal da cruz, cara, exatamente o que nós estávamos falando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então diz assim, ó, quando o ser humano tem a razão, Deus é o advogado, amém? Ele falou, é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano, ele está dizendo assim, ó, quando ele tem razão, porque ele argumenta, eu tenho razão. Ele falou assim, só que quando o ser humano não está com a razão, Deus é seu juiz. Uau! E aí, igreja, é um outro nível. E o diabo, igreja, amém? Ele, quando você está com a razão, ele é o seu advogado, ele vai advogar a sua causa. Então, eu quero dizer para você, se você acha que tem razão, é melhor você parar de ter razão e deixar Deus ser seu juiz essa noite, amém? Olha para o teu irmão e diga assim, Deus quer ser o seu juiz essa noite, amém? Ele falou mais algumas coisas, mas se Deus quiser eu vou colocar na minha mensagem, e nós vamos chamar um dia para ele pregar aqui, né? Amém? Lá, 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 lá. Igreja, então, a árvore do conhecimento do mal, amém? E a árvore da vida, automaticamente, igreja, a árvore do conhecimento do bem e do mal trazia consciência, ela geraria uma consciência, amém? Ela ativaria a razão, a lógica, aquilo que era natural sobre a sua vida. E a árvore da vida, automaticamente ela trazia vida espiritual para você, amém? Ela ativava algo dentro de você, para você caminhar, igreja, amém? Debaixo desse legado, debaixo da vontade do Senhor, amém? E a gente falou na semana passada, Adão ele desobedeceu, igreja, amém? Comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e o pecado adentrou, igreja, sobre a face da terra. Por um homem adentrou o pecado, mas também por Jesus Cristo, amém? Ele arrancou esse pecado da face da terra, e Jesus, igreja, nos levou novamente lá ao jardim do Éden.
Ele nos introduz novamente naquele local, amém? Por isso, quando você está verdadeiramente agarrado a Jesus Cristo, igreja, quando esse sangue verte sobre a sua vida, Ele te leva novamente ao quê? Ao contato, ao relacionamento de Deus Espírito com o homem Espírito, amém? Ele te leva, amém, ao lugar novamente do Éden, do jardim de delícias, de comunhão, de intimidade com Ele, amém? E eu peguei e falei na semana passada, a gente trabalhou em cima dos textos lá de João capítulo 15, que Jesus ele fala que era a videira verdadeira, e chegamos à conclusão que Jesus é a árvore da vida. Jesus é a árvore da vida, amém? E automaticamente Jesus sendo, igreja, amém, a árvore da vida, se você come dessa árvore, você vai reproduzir conforme essa árvore, amém? Por quê? Porque você é aquilo que você come. Fala para o teu irmão, você é aquilo que você come, amém? Vira para o lado e diga assim, você é aquilo que você come, amém? Você só pode reproduzir aquilo que você é, igreja, amém? E agora eu queria falar hoje sobre isso. Jesus ele é a árvore da vida. Nós reproduzimos como árvores, igreja, aquilo que nós somos, amém? Automaticamente o que nós somos. Agora veja só, característica daquele que reproduz fruto da árvore da vida. Característica que Deus espera que eu e você reproduza como crente, como cristão, como homem de Deus, como uma mulher de Deus, amém? Primeira coisa que Deus espera que eu, através de Cristo, reproduza, repete comigo, espontaneidade. De novo, espontaneidade, amém? O que é ser espontâneo, igreja? Ser espontâneo é ser simples, é ser natural. Abra lá comigo Mateus 18:3, e a gente vai começar a ver em Jesus, amém? Sermos semelhantes como Jesus, reproduzimos, amém, dessa árvore da vida, que é Jesus. O que Ele espera de nós, igreja? E aqui a gente começa a tocar em algumas áreas, eu queria muito que você prestasse atenção. Mateus 18:3. Jesus ele disse assim, veja lá comigo: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam, repetindo, se convertam, e se tornem como crianças, jamais, repetindo, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe a uma dessas crianças em meu nome, ele está me recebendo. Repetindo, ser simples como uma criança. Na King James diz assim, ó, amém? Ser como criança é admitir um novo começo, dispor-se humildemente a aprender a viver como um cidadão do reino. Pega aí, igreja, quando eu como do fruto da árvore da vida, quando eu como de Jesus, e hoje nós vamos comer de Jesus, amém? Porque a Bíblia diz que é o Cordeiro de Deus, o Cordeiro, amém? Ele se colocou como Cordeiro Pascal, nós comemos de Jesus, e tudo que você come faz parte de você, e aquilo que faz parte de você, é aquilo que você vai reproduzir no dia a dia. E é interessante que ele diz assim, igreja, que, ó, seguinte, se você não se converter, se você não se tornar como esta criança, você nunca vai ver a eternidade. Você nunca vai para a eternidade. Você não vai, você vai ser um ser que vai passar nessa terra, amém? Mas não vai, igreja, para a eternidade. Não vai se cumprir um propósito eterno sobre a sua vida. E ele diz assim, você precisa ser humilde como essa criança. E uma característica, igreja, fundamental da criança é a espontaneidade, igreja. Como assim, pastor? Você pode ver, pega comigo, você pode estar chateado, mas você chega em casa, amém, enxaropeado, aquele dia que você passou, que era tenebroso, levou juntada do chefe e tudo mais. Daí chega uma criança, o teu filho, ele pula no teu colo, ele beija o teu rosto, dá um sorriso para você. O que acontece? Já muda, igreja, com relação a qualquer situação sobre a sua vida, amém? É verdade ou não é, igreja? Amém? Por quê? Porque você foi recebido com espontaneidade, amém? A criança é espontânea, a criança ela é sincera,
A criança, igreja, amém? Ela não vê a maldade como a gente vê. Ela não é desconfiada como nós somos desconfiados. E Jesus, ele falou assim: se você não se converter e não se tornar igual a ela, ele estava dizendo, se você não reproduzir, amém, frutos de mim, ele falou assim, você não vai acontecer algumas coisas sobre a sua vida. Ele falou assim: o parâmetro é a criança. O parâmetro é a maneira como ela se porta. O parâmetro é saber como que ela é. Ele falou assim, e igreja, e o que acontece? As crianças, outra coisa, na sua simplicidade, elas nunca guardam rancor. Olha para o teu irmão e diga assim: crianças nunca guardam rancor. Não é verdade? Você já viu como é que são as crianças? Às vezes elas pegam o cabelo da outra, rasga, cara, chega a arrancar o cabelo da outra, morde, cara. Passa 5 minutinhos, o pai pega uma, o pai pega, o outro pega outro, tá as duas já se olhando, esperando uma nova oportunidade para se matar de novo, né? Mas tudo bem, amiguinho, né? Amém? Por quê? Porque esse é o sentimento que está no espírito da criança. Era isso que Jesus estava dizendo. Ele diz assim: ó, é o seguinte, criança, elas brigam, mas daqui 2 minutos elas estão em harmonia de novo. Então, se você não se tornar, não se converter que nem uma criança que briga, repete comigo, adultos brigam, de novo, adultos brigam, como criança, precisa ser como criança, só que a criança, ela briga, e ela volta como se nada tivesse acontecido. Só que nós adultos, igreja, o que acontece com a gente? A gente cresce somente na idade e não na espontaneidade. A gente cresce, cara, 50 anos de crente, 50 anos sem liberar perdão para algumas pessoas. Amém? E o que acontece? A gente fica aprisionado nessa falsa maturidade. E Jesus, ele falou assim: filho, se realmente você é uma árvore, se você comeu da árvore da vida, o que traz vida espiritual para você, o que vai te levar para a eternidade, sabe o que é? É você se tornar como essa criança. O parâmetro é essa criança. O parâmetro é você prestar bem atenção como elas fazem. Não é que elas não brigam, elas brigam, só que depois de 2 minutos elas já estão de bem. Agora, o que acontece com a gente? A gente sempre quer morte nessas situações, igreja. A gente briga, cara, com umas situações quando a gente é mais adulto. E o que acontece? A gente leva, cara, esse rancor para a nossa vida, para o resto da nossa vida. E por quê, pastor? Por causa da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque eu tenho razão, porque foi ela que fez. Eu tenho a razão, porque foi ele que fez. E nós estamos, igreja, infeccionados pela árvore do conhecimento do bem e do mal. E temos comido muito pouco de Jesus. A árvore da vida tem sido muito pouca sobre minha vida e sobre a sua vida. Quem está entendendo diz amém? Amém? Jesus disse assim: e lhes asseguro que a não ser que você se converta, se torne como criança, jamais você vai entrar no reino dos céus. Eu creio que a gente já se converteu de muita coisa. Quem já se converteu de muita coisa aqui diz amém? Amém? Só que, igreja, pega aí, a palavra aqui no grego, conversão, é estrefo, quer dizer, virar, voltar, se dar meia volta, mudar completamente, e se tornar, regressar, voltar a ser criança. Olha que interessante como que ele está dizendo. Ele diz assim: o homem é uma criança, ele cresce, amém? Ele se batiza, ele precisa voltar a ser como uma criança, para que venha se cumprir o seu destino profético. Só que daí o que acontece com a gente? A gente cresce, amém, amadurece, se batiza, começa a ficar, amém, compreender um pouco mais da palavra de Deus, só que a gente não amadurece espiritualmente. Por quê? Porque a gente não releva algumas coisas, a gente não volta, a gente não muda completamente como a palavra de Deus está dizendo, a gente não se converte como uma criança. A gente liga demais para o que os outros falam da gente. A gente liga demais, igreja, porque os outros podem pensar da gente. A gente, cara, se importa demais do que os outros falam de nós. E o que acontece? Somos adultos. Eu não posso expressar algumas coisas como pastor. Eu vejo direto isso, igreja. Pessoas falam para mim: olha, você não pode expressar isso, você não pode falar isso, não demonstre isso. Por quê? Porque você é um líder, você é um pastor. Só que você precisa ser uma criança, cara. E criança, ela é natural, ela é simples.
ela é espontânea, ela expressa aquilo que está com ela, muitas das vezes, amém? Porque essa é uma característica que Deus ele precisa ver em nós, porque muitas das vezes, pega aí, se você não expressa realmente quem você é, os seus sentimentos, é porque você é um hipócrita. Você quer que as pessoas amem você, a outra pessoa que existe dentro de você, e não aquela que realmente você é, aquela que realmente você sabe quem você é. Quem está entendendo diz amém. Amém? E ele continua dizendo, quando nós comemos, igreja, da árvore da vida, ela gera em nós então essa espontaneidade. Fala para o teu irmão, diga assim: ser espontâneo é ser livre para ser você mesmo. Agora eu queria que você pegasse só um pouquinho, vou falar só umas 5 frases. Perceba quem é você. O que é ser espontâneo? Ser espontâneo é não ficar pensando o que os outros vão pensar de você. Ser espontâneo é ter coragem de fazer aquilo que você tem vontade de fazer e que nunca fez. Você tem algo que você tem vontade de fazer e você nunca fez, é porque você ainda não é espontâneo. Eu não estou dizendo sacanagem, né, igreja? Não é isso. Apertar a campainha da casa dos outros, sair correndo. Você já fez isso? Quem já fez isso? Só os crentes mais velhos, sabe o que eu estou falando? Hoje nem brinca mais disso, cara. Hoje a gente, né? Amém? Ser espontâneo, pega aí. É comer quando se tem fome, beber quando tem sede, dormir quando se tem sono. Isso é ser espontâneo. Ser espontâneo, você está na tua casa, cara, com aquela visita lá. Você está só com os olhos já abertos. Irmão, você está cansado? Não. O que você falou mesmo? Ó, irmão, vou dizer uma coisa. Você ama você de mamar, cara do céu. Estou com uma vontade louca, só estou enxergando minha cama, cara. Quer comer isso aqui? Não, meu Deus do céu. Já foi naquela casa, igreja? Vou contar um pecado, só eu, claro, né? Que aquela comida está tão boa, cara, que você come uma vez, cara, você come a segunda, porque até 2 vai, né, cara? Não é? Cara, você está com vontade de comer a terceira, cara. E aquele troço chamando você, cara, e você, cara. E você para não ficar fazer feio, né, cara? Nossa. Quer mais, irmão? Não, cara. Dá vontade de comer a tigela junto, cara. Mas a gente faz uma figura, né? Não. Quer mais? Não. Ser espontâneo é ser autêntico, ser espontâneo. Chorar quando estiver sofrendo, sorrir quando tiver vontade, gritar quando doer. Está doendo, meu irmão? Grita aí. Poxa, se eles verem eu gritando, eles vão achar que eu sou fraco. Grita, cara, clame. Igreja, eu saio muito na rua, agora que eu tenho que dar uma segurada porque estava frio, né? E daí eu estava passando mal aí. Mas quando eu vou para a rua, cara, eu sou bem espontâneo, igreja, na minha oração. Esse dia na academia eu estava orando, cara. Mas peguei uma veia assim, igreja, e comecei a orar alto, e tinha uma moça do lado, e ela fazendo, e eu, né, correndinho, ela olhando para mim, e eu... Satanás, é isso mesmo! Vou ficar quieto. Falei, mas ela ficou incomodada, saiu de lá, cara, tudo. E eu falei, meu Deus do céu. Ser espontâneo, cara, é orar na academia e a pessoa se incomodar e continuar orando. Amém? Ser espontâneo. Ser espontâneo, agora pega aí. É agir como se estivesse só, sem ninguém observando ou afetando o seu comportamento, cara. Sabe quando você está ali? Está ali, cara, você é assim mesmo. As pessoas estão olhando. E o queco que as pessoas estão olhando? E o queco que eles vão pensar de mim? Que nem uma vez eu fui numa casa, uma pessoa falou assim para mim: nossa, pastor, a gente começa a orar aqui, e o vizinho, cara, ele se incomoda. Mas quem falou que ele se incomoda? Não, ele nunca falou nada para mim diretamente. Eu falei, mas não, é você que se incomoda de incomodar o vizinho. Ora aí, mulher. Grita, clama aí. Se um dia ele falar algo, tudo bem, mas você não está falando, mete bronca aí, já ora por ele mesmo e faz o que tem que ser feito. Agora veja só, igreja, ser espontâneo é não pensar para ser. Pega aí. O que é não pensar para ser? Por quê? Porque ao pensar para ser, você está mostrando o que não é, para não expor o que é. O pastor deu um nó no meu cérebro, vou falar de novo, pega aí. Ser espontâneo é não pensar para ser,
Por quê? Porque ao pensar para ser, você está mostrando o que não é, para expor o que é. Quando você pensa, cara, para ser, é porque você não é. Na verdade você é uma outra coisa. Quando você pensa para falar algo, é porque você quer achar uma boa resposta, mas que na realidade tinha uma outra resposta que você não quis liberar debaixo da tua espontaneidade. Aí é melhor eu não falar, porque se eu falar, é capaz dele não entender. Meu irmão, fale. Ser espontâneo é saber o que está no teu coração. Sabe o que eu fico mais de cara, cara, com a humanidade? Tem um programa que eu falo aqui, mas ninguém acho que viu, mas você já viu uma vez, acho que no Fantástico, que diz assim, eles pegam sempre o cara que vai estar morrendo já, né? Eles pegaram o Chico Anísio, fizeram esse dia com o Jô Soares, estão já profetizando que vai morrer, né? O que você viu da vida? Já viu não? Eles falam, o que você viu da vida? E o cara começa, eu vi da vida em 1954, eu vi lá, não sei o que lá. Igreja, um dia eu queria escrever um livro assim, o que eu vi da vida na igreja evangélica? Eu vi que a maioria das pessoas não são sinceras. Eu vi que a maioria das pessoas não são verdadeiras, nem simples e nem espontâneas. Eu vi que na maioria da minha vida cristã, as pessoas falavam, muitas das vezes, aquilo que eu gostaria de ouvir, mas não aquilo que era real sobre a sua vida. Vocês estão comigo aqui ainda? É isso que eu vi da vida. Se eu, igreja, ficasse magoado, ressentido pelos migué que já contaram no meu ouvido, eu estava, cara, seco e reganhado. É verdade. Eles falam cada uma para mim, cara, que eu não sei se eles pensam que eu sou burro. Eu acho que eu já falei para a pastora, cara, que eu acho que eu tenho um jeito de andar meio estranho, sabe? É verdade, mas é só jeito, igreja. Às vezes que você pensa que você está me contando, eu já estou lá na frente. Mas às vezes falam cada uma para mim, cara, eu só espero e vou orar. Daqui a pouco, uma semana, não passa disso, eu já vejo o que aconteceu. A realidade é a verdade. Meu irmão, Jesus ele falou assim, sede como essa criança simples, seja espontâneo como essa criança. É muito melhor você falar a verdade para a pessoa, num relacionamento, que possa ser duro para ela ouvir aquilo, cara. Porque a gente é assim também, igreja. Existem uns hipócritas, né? Aí eu gosto da verdade. E o cara fala a verdade, ele, estou magoado. Na verdade você não gosta, então. Você quer só ouvir o que você quer ouvir, né? Amém? Agora deixa o cara falar a verdade para você, se abra para ele. Qual que é a real? Conta para mim aí. A real é o seguinte, que eu não gostei que você falou aquele dia para mim. Eu falei, pô, cara, mas sério? Não gostei da entonação, achei que não foi o que deveria ser. Pô, me perdoa aí, fechou. Agora fica, cara, esse monte de mentira, cara, essa desconfiança. Esses dias atrás, eu peguei uma pessoa e Deus deu uma palavra para ela. Foi assim, igreja, eu não dormi, eu acho que eu dormi. Já não sei mais, esses dias aí. Mas eu acordei de madrugada com uma palavra. Exatamente, falei, Deus falou para mim, filho, a palavra para essa pessoa é essa. Eu falei, Deus do céu. E o Senhor não tem costume de me lembrar daqui umas horas, mais ou menos. Eu falei assim, porque eu vou esquecer. Cara, eu não conseguia mais dormir, tá bom. Eu orei, falei, Senhor, Pai, trabalha no neurônio para me lembrar o que é para falar, tá bom? E daí eu acordei de manhã, e eu cheguei para aquela pessoa e fui falar com ela. Ela já não está mais com a gente aqui. Eu falei assim, o Senhor falou assim para você, a palavra para você é essa. Ele olhou para mim assim, e vou dizer mais para você. Você sabe por que eu sei disso? É porque contaram para o senhor, esse bando de fofoqueiro. Eu falei, não, foi o Espírito Santo, cara. É o Espírito Santo. E sabe por que ele fez isso? Só para provar para você que não adianta você andar, cara, como duas caras, nessa hipocrisia. Não adianta as pessoas amarem essa outra pessoa, amém? As pessoas amar você, cara. Esse mau caráter que você é muitas das vezes, essa mentira que você conta para os outros. Eu estou falando para você, por Deus, quem falou não foi ninguém na igreja não, foi o Senhor que falou para mim. Você recebe essa palavra, é de Deus? Ele falou assim, ele baixou, começou a chorar, é de Deus. Eu falei, então amém, é isso que importa. Quem está entendendo diz amém. Igreja, eu vou dizer uma coisa para você, cara, pega aí, esse lugar aqui, cara, tem uma atmosfera do Espírito Santo de Deus, amém? Não é porque alguém contou não, amém? Porque o Espírito Santo não é dedo duro. Quando eu digo assim, o Espírito Santo não é dedo duro,
Ele é o que convence, igreja, amém? É Ele que vai lá e vai convencer você. Você vai falar, caramba, cara, não é que aconteceu isso mesmo? É dessa maneira, dessa forma? Meu irmão, seja amado por aquilo que você é. Pastor, talvez eles vão me odiar pelo que eu sou. Seja odiado então, até que Deus possa transformar você naquilo que Ele precisa transformar. É muito melhor você ser odiado pelo que você é, do que você ser amado por aquilo que você não é. O cara me ama, mas ama quem? Quem que te ama? Ele ama você pelo quê? Ele conhece você na tua casa, Ele conhece você, como você trata a sua esposa, seus pais. Ele ama você por esse? Porque se Ele vê quem você é realmente, Ele ama você. Aí fechou, meu irmão. Porque senão, cara, a gente vai estar andando nessa terra, igreja, maquiando algo que a gente nunca foi. Amém? Fala para o teu irmão, diga assim, seja simples como uma criança. Seja espontâneo como essa criança, amém? Fala para o teu irmão, diga assim, não se importe o que vão pensar de você. Eu quero é Deus. Quem quer Deus diz amém. Amém? Pega aí, primeira coisa que você lançar fora, igreja, para você ser um grande homem de Deus, a sua reputação. Não que você vai ser um mau caráter, mas você vai ter que lançar fora, meu irmão, porque eles vão falar de você mal, vão mentir, vão destroçar, vão apontar, vão julgar, vão dizer coisas que você não fez. Mas sabe por que isso é bom, igreja? É para saber quem você é. É para você perceber exatamente quem você é. Eu ministro os líderes dessa igreja que direto eu falo para eles, meu irmão, você precisa ser firme. Não tenha medo de corrigir as situações. Fale a verdade. Porque tem pessoas que têm medo de corrigir as outras, igreja. E o medo, igreja, amém, é diabólico, é um espírito, sabe, que se alojou em mim e você. Que muitas das vezes eu acho que eu não tenho o direito de adentrar na vida daquela pessoa. Mentira. Quer ver, igreja, uma frase do Satanás? Só Deus tem o direito de julgar. Eu quero perguntar para você, igreja, só Deus tem o direito de julgar? Só Deus tem o direito de julgar? Só Deus tem o direito de julgar? Se a Bíblia diz que eu e você vamos julgar até os anjos caídos, igreja, sabia disso? Que nós tivemos a eternidade, nós vamos julgar eles. Agora Jesus, Ele disse, você vai ter autoridade de julgamento, desde que você tire a trave que está no teu olho, para não ficar apontando o cisco que está no olho do teu irmão. Amém? Essa autoridade que Ele nos dá. Não é só Deus que tem que julgar, igreja. Imagine se só Deus fosse julgar. É a mesma coisa que se pegar o dinheiro, como alguns fazem, e joga para o céu. Senhor, o que o Senhor pegar é do Senhor, o que cair no chão é meu. Está cheio de crente assim. Ah, Deus não pegou? Não está precisando. Cadê a geração que vai julgar essa geração que está aqui, diz amém? Julgar com amor, igreja. Julgar com autoridade, julgar com direção, com discernimento. Você não vai falar algo para a pessoa, igreja, porque você quer machucar a pessoa. Você quer falar algo para ela, para tirar ela de onde ela se encontra, para ela melhorar com Deus. Quem não quer crescer aqui, igreja? Quem não quer que se cumpra o seu destino profético? Todo mundo quer. Mas para isso tem que crescer, meu irmão, amém? Amém? Você sabe uma característica da criança? A criança, ela sempre... Já viu a criança com sono, como que ela fica? Irritada. Fala para o teu irmão, diga assim, cuidado com a irritabilidade, com a ira. Essa é uma característica ruim da criança, né? O que tem de crente, igreja, que ele pega o lado ruim da criança. Estou irritado, quero matar um, pastor. Larga a mão de ser criança. Mas você tem que se converter como uma criança. Amém? Amém? Segunda característica, rapidinho. Vai lá comigo, Mateus 11, 25. A Bíblia diz assim, igreja. Outra característica daquele que reproduz fruto da árvore da vida. Fruto de Jesus. Aquele que realmente, igreja, ele tem algo que está sendo liberado sobre a sua vida, sobre a face da terra. Repete comigo, humildade.
Mateus 11, 25, a Bíblia diz assim, ó. Naquela ocasião, Jesus, ele disse assim: eu te louvo, Pai. Você veja que ele está falando sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal, igreja, pega aí. Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios, dos cultos, e a revelaste aos, sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Repete, humilde como criança. Igreja, interessante que o Senhor diz assim, ó, amém? Ele está dizendo assim, ó, ele oculta do sábio, oculta daquele que é culto, ele oculta daquele que é o inteligente, amém? Ele oculta daquele que só come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele oculta daquele do intelectual, amém? Mas ele revela aos pequeninos, aos humildes. Outra característica da criança, humildade. Igreja, ele estava dizendo que se realmente você come da árvore da vida de Jesus, você é uma pessoa humilde. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele estava dizendo assim: se você continuar, amém, se você continuar somente comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, se você continuar somente adquirindo conhecimento intelectual, se você continuar sendo um cabeção, ele falou assim: eu vou esconder de você aquilo que a árvore da vida pode reproduzir para você. Agora, se você se transformar, o parâmetro da criança, como este pequenino, humilde, ele está dizendo assim: eu vou mostrar para você a realidade, a verdade, a vida. Eu vou me revelar para você aquilo que realmente você precisa saber para andar nessa vida sobre a face da terra. Quem está entendendo diz amém. Igreja, pega aí, o conhecimento sem a prática é uma desgraça na nossa vida. Querer fazer algo, igreja, simplesmente para ter uma base bíblica, sem você, amém, efetuar a prática, não faça. Por isso que a Bíblia diz: é melhor que não conheça. Quer ler a Bíblia? Leia com o Espírito Santo de Deus. Quer fazer algo sobre a sua vida? Faça. Deus precisa, igreja, novos Paulos que pregavam para os gregos, para os romanos, precisa, mas com cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus precisa que a gente tenha conhecimento, igreja, de mecânica, elétrica, física quântica, geologia. Precisa, sim. Mas Ele precisa que você, cara, amém, seja humilde e deixe ser transformado por essa árvore da vida que se chama Jesus Cristo. Amém? Igreja, veja só, humildes. Quem são? São aqueles que aceitam aquilo que Deus oferece e creem. Somente aqueles que comem da árvore da vida entendem esse texto, igreja, tem essa compreensão espiritual. Por quê? Porque quem come da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele não entende essa verdade espiritual, igreja, amém? Por quê? Porque eles só querem argumentar, eles querem fazer colocações, eles querem questionar. Eu aprendi algo com Deus, eu sempre falo aqui na igreja, uma coisa simples, igreja, amém? Onde a fé não alcança, a obediência alcança. Se você perguntar para mim: pastor, o senhor tem fé? E eu não tenho algumas vezes, e muitas vezes eu não tenho. Nossa, o pastor que não tem fé? Verdade. Mas eu não sou louco de não obedecer. Quem está me entendendo? Nossa, meu pastor é cheio de fé. Não, eu sou obediente, porque se a Bíblia diz que é para fazer, eu vou fazer. Agora eu vou ficar questionando Deus? Eu vou ficar questionando, cara, Jesus? Ah, não, eu só depois que eu entender que eu vou fazer. Dançou, meu irmão. Obedeça primeiro, se submeta e deixa o Espírito Santo fazer o que tem que fazer na sua vida. Amém? Amém? Senão você vai querer questionar a igreja, e aí a gente vai entrar com algumas coisas. Veja comigo 1 Coríntios 1,17, Paulo ele diz assim, ó, e aqui ele vai falando de novo: a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Olha o que Paulo ele começa a dizer sobre Jesus. Ele diz assim, ó, 1 Coríntios 1,17. Igreja, aqui estão as duas árvores. Exatamente você vê nesses textos aqui. Você vê o sábio, o questionador, o erudito. Você vê o intelectual. Eu vou falar para você, eu não estou falando mal
Deus precisa levantar a gente, igreja, com essa sabedoria humana, mas também com a sabedoria divina juntos, amém? Porque não vai dar para nós. Imagina, igreja, se só se levanta pessoas cheias do poder de Deus. Como é que nós vamos pregar lá para a NASA, para os engenheiros da NASA? Como que nós podemos pregar para aqueles caras que estudam, cara, amém, dia e noite algumas coisas? Não vai ter como. Mas olha o que o Senhor fala. Paulo lhe diz assim, 1 Coríntios 1,17: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana. Ele falou assim: eu não prego baseado na árvore do conhecimento do bem e do mal, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Ele falou assim: se eu pregar sabedoria humana, eu esvazio, cara, tudo que o argumento que a cruz tem. Se eu pregar debaixo de uma intelectualidade, vai ser sábias palavras, notórias palavras, mas não tem poder de Deus. E ele continua dizendo, não, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, Cristo, sabedoria e poder de Deus. E olha o que ele fala, igreja: pois a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos salvos, quem está salvo aqui? Ela é poder de Deus. Ele está dizendo, para o intelectual é loucura, o intelectual é doidura, o intelectual ele não entende. Por quê? Porque ele quer argumentar, questionar, raciocinar, naturalizar algo que é sobrenatural. Ele continua dizendo, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios, rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Ele faz uma pergunta: onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador dessa era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria desse mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. E olha o que ele fala, igreja, 1:22. Os judeus, os legalistas, os religiosos pedem sinais miraculosos. Os gregos procuram sabedoria humana. Ele começa a atrelar a sabedoria, a igreja dizendo: olha que loucura. Eles não vão entender essa loucura da pregação da palavra, amém? Ele diz assim: nós pregamos a Cristo crucificado, o qual é escândalo para o judeu e loucura para o gentil, loucura para o grego, loucura para o romano, loucura para o sábio, loucura para o erudito, loucura para o intelectual. Ele não entende. E olha que ele continua dizendo: nós porém pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, para os filósofos, para os sábios, para os eruditos, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Igreja, eu amo esse texto. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim: olha, você sabe o que então a árvore do conhecimento do mal gerou numa geração? O que? A intelectualidade, a sabedoria humana, o poder humano, amém? A erudição. O que gerou? Gerou pessoas inteligentes, amém? Só que o que aconteceu com eles? Eles não conseguem aceitar a loucura da pregação da cruz de Cristo. Eles não conseguem entender de maneira racional, e não se entende de maneira racional, natural, que um homem veio sobre a face da terra, e esse homem era Deus, e que ele sofreu das mesmas paixões que eu e você sofreu nessa terra, amém? E todo o pecado da humanidade foi colocado, igreja, amém, nas suas costas, e ele morre numa cruz por mim e para você, para nos trazer vida, e uma vida com abundância. Não é racional, pastor, não é. Ele está dizendo: filho, eu quero que você seja sábio, você pode ser inteligente, você pode, mas eu digo para você, para nós que somos salvos, a cruz é o poder de Deus. Para nós que nós somos salvos, a cruz, amém, é o início da nossa caminhada nessa terra de maneira espiritual. Para nós que somos salvos, amém, é a loucura da pregação do Evangelho. Para nós que somos salvos, amém, nós somos muito loucos, igreja, para a humanidade que está aí fora. Mas ele disse assim, eu gosto de quando ele fala assim, igreja, ele diz assim, ó:
Porque a loucura de Deus é mais sábia, que a sabedoria humana. A fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. A fraqueza de Deus, a fraqueza do nosso Deus é mais forte que toda a sabedoria humana juntada sobre a face da terra. De tudo. Quer dizer o quê? Que aonde a igreja termina a força da intelectualidade, da sabedoria humana, a força do diabo, inicia-se o poder de Deus. Começa-se aquilo que Deus tem a fazer sobre a face da terra, na minha vida e na sua vida. Amém? Quem está entendendo diz amém. E ele continua dizendo, igreja, olha lá comigo, porque a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Irmãos, pense no que vocês eram quando foram chamados. Olha para o teu irmão e diga assim: o que você era quando você foi chamado para os caminhos do Senhor? Ele está dizendo assim, pense, está dizendo assim, lembre-se quem você era. Lembre-se, amém, de onde você estava, onde você se encontrava. Paulo está dizendo assim, amém, olha lá, amém. Poucos de vocês eram sábios segundo o padrão humano. Poucos eram poderosos. Poucos tinham nobre nascimento, ele estava dizendo. Poucos. Mas ele continua dizendo, mas Deus escolheu você, as coisas loucas desse mundo, para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo, para envergonhar as fortes, escolheu as insignificantes do mundo, as desprezadas, as que nada são, para reduzir a nada aquilo que é, para que ninguém se vanglorie diante dele. Ele me escolheu, ele te escolheu. Quem você era? Quem eu era, igreja? Não tinha nada. Eu era mais um drogado, cara, em Curitiba. Eu era mais um que não tinha futuro, igreja, sobre a face da terra. Eu era mais um, igreja, meio endemoniado. Eu era mais um, igreja, rebelde. Eu era mais um questionador, argumentador. Eu era mais um, igreja, que metia o pau no governo. Eu era afiliado, igreja, ao PT. Eu era mais um. Você não sabia disso? Conheci o Lula, cara, quando ele andava de alparga, quando ele era humildezinho como uma criança. Só que a igreja, eu fui arrancado disso. Eu fui arrancado. E Deus falou assim, sabe o que você é, filho? Eu falava, eu sou muito louco, porque eu fumava maconha demais da conta. É nessa loucura que eu vou usar você. O Senhor falou assim, sabe por quê? Porque eu vou levantar você, filho, que não tem nobreza nenhuma, que não tem nem sabedoria, amém, humana tamanha, mas eu vou para mostrar para aqueles que acham que tem alguma coisa, vou destruir, amém, e vou mostrar que eu faço algo dos insignificantes, eu coloco para, amém, assentar à mesa do Senhor, e eu quero honrar você. Sabe, igreja, o que eu quero dizer para você? Nós estamos muito cheios, cara, da influência da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu vou dizer outra coisa, a nossa alma pede isso. Tem uma geração que lê livros, Bíblia, tudo, sabe por quê? Para ter um conhecimento, para ter base, para ficar discutindo com os outros na internet, cara. Sabia que tem gente discutindo lá na internet, debaixo da influência da árvore do conhecimento do bem e do mal? Porque se você está debaixo da árvore da vida, amém, você vai falar de Jesus. E Jesus é amor, e Jesus é perdão. Jesus, igreja, não entra em confusão. Quem está me entendendo? São os nossos frutos, igreja. Eu ia falar endemoniado, não posso falar isso, né? Eu fico perturbado, que é um pouquinho para baixo do endemoniado, quando eu vejo, igreja, os caras se matando na internet, falando, cara, um monte de coisa que não tem nada a ver. Cara, isso não é amor, cara. Isso não é da árvore da vida. A árvore da vida, não preciso expressar, igreja. Vou colocar uma placa, ou colocar um hino lá no meu Facebook. Eu era um bêbado e vivia drogado, hoje estou curado. Não, cara. É Jesus caminhar comigo, olhar, pô, cara, mudou a vida desse rapaz, hein? Olha como mudou a vida dele. É o meu testemunho de vida, igreja. É meus frutos, cara. É os meus frutos, a minha humildade. É o ser eu mesmo, cara, aqui na minha casa, no restaurante, onde eu for, se eu encontrar você, meu irmão, eu vou abraçar e vou dar um beijo na tua careca.
Vai por mim. Agora tem gente, cara, que é cheio demais da conta. É sábio demais, intelectual demais. E acha que, de alguma forma, pode pegar algo ruim de gente que é humilde. Quem está entendendo diz amém. 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo. Repete, loucura para aqueles que estão perecendo. Agora pega aí, igreja. Loucura aqui no grego é moriá, que é ignorante. A mensagem da cruz é loucura. Ele está dizendo assim, ó, a mensagem da cruz é para ignorante. Olha para o ignorante que está do teu lado. Fala para ele assim, amém. Não porque você é, mas porque os sábios acham. Quando eu vi esse texto, cara, fiquei de cara, porque eles acham que a gente é ignorante. Eles acham que a gente é ignorante. Agora, mas tem sido para esses ignorantes, igreja, que Deus tem revelado a sua sabedoria espiritual. Olha de novo para o ignorante do teu lado. Agora fala para você é um ignorante espiritual, se existe isso, né? Quer dizer que eu não sei nada? Não, ao contrário, você é cheio da sabedoria de Deus. Aos pequeninos, às crianças humildes, igreja, amém? 1 Coríntios 1,18 diz assim, ó, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. É ignorante para eles, igreja, mas para nós é o poder de Deus, amém? Amém? Só que pega aí, eles que estão perecendo e nós que somos os ignorantes. Olha de novo para o ignorante do teu lado aí. Pergunta para eles, para o teu irmão, você está perecendo? Vira para o lado, você está perecendo? Não. E nós que somos os ignorantes. Quem está entendendo? Sabe o que ele está dizendo? Que é preferível você ser taxado de ignorante e não estar perecendo, do que estar perecendo cheio de sabedoria humana, picado pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Por isso que o dia que chamarem você de ignorante, receba em nome de Jesus. Verdade? Lembra na época dos crentes, que os caras falavam que crente era tudo iletrado, né? Crente, cara, é tudo não estuda, crente é não sei o que lá, crente lembra? Amém? Irmão, eu acho que hoje não é assim não. A gente tem hoje crente médico, crente dentista, crente advogado, até político, né? Crente político. Vai se levantar crente político espiritual em nome de Jesus, né? Vamos orar para que eles se converter lá, que estão lá, né? Eles perecem, nós somos os ignorantes, mas a sabedoria de Deus são para nós que somos os ignorantes. Amém? Amém, glória a Deus. Já faz uns 5 minutos que eu estou pregando? 8:10, igreja. Amém, ninguém trabalha mesmo, né? Então vamos dar mais um texto. Característica daquele que reproduz fruto da árvore da vida. Repete, prudência e simplicidade. Vai rapidinho, Mateus 10:16. Eu vou encerrar. Depois mais uns 10 textos, vamos lá. Cadê os ignorantes essa noite? Diz amém. É tão gostoso ser chamado de ignorante, né, cara? Você se sente bem? Fala a verdade. Ai, o pastor me chamou de ignorante na igreja. Eu estou tão feliz hoje. Loucura, ignorância. Mateus 10:16, Jesus disse assim: eu estou. Quem está fazendo? Jesus. Eu estou enviando vocês como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes e espertos como a serpente, simples e inofensivo como a pomba. Repete, ovelha entre lobos. Igreja, pega aí outra característica que Deus espera de nós, que possa reproduzir da árvore da vida, prudência e simplicidade. A Bíblia diz assim, igreja, bem que ovelha é a simbologia do animal mais dócil que existe. Não existe nenhum outro animal mais dócil do que a ovelha. Você tem uma ideia, quando se pega no dicionário,
Dócil é submisso, obediente, fácil de guiar, de conduzir, que aprende ou que é ensinado com facilidade. Repete comigo: nós somos enviados como ovelha. Jesus é o chamado de Jesus como Cordeiro de Deus. Não precisa você abrir. Isaías 53, 7 diz assim, falando de Jesus: ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu a sua boca. Repete, não abriu a sua boca. Como um cordeiro ele foi levado para o matadouro. Jesus, como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Prudência. Igreja, a Bíblia diz assim, que Jesus, ele era como um cordeiro, Jesus era como uma ovelha, e como uma ovelha, ele calado, ele sofreu calado, amém? Porque ele era dócil. E continua, 10:16, eu estou enviando como ovelhas entre lobos, portanto, sejam prudentes como a serpente, e simples como a pomba. Repete, prudente como a serpente. O que é isso, pastor? É evitar a exposição de si mesmo aos perigos. Olhe na versão da Mensagem que a Bíblia diz assim, mantenham-se alerta, eu os estou incumbindo de um trabalho perigoso, vocês serão como ovelhas correndo no meio de um bando de lobos, portanto, não chamem a atenção para vocês, sejam espertos como a serpente, mais inofensivos como a ponta. Esperto como a serpente. O que é ser esperto como a serpente, igreja, que ele está dizendo? Que é uma característica que Deus espera que eu e você tenhamos. Pega aí, Provérbios 26:17 diz assim, o que passando se mete em questão alheia, é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Fala o teu irmão, diga assim, cuidado com o cão bravo. Fala o teu irmão, diga assim, seja prudente, não se intrometa com aquilo que não te compete. Igreja, prudente como a serpente. Mas sabe qual que é a maior característica da serpente que Deus espera que nós tenhamos? Pega aí, a serpente, ela não tem ouvido. A serpente, ela não ouve. Sabe o que ele estava dizendo? Filho, se você realmente come da árvore da vida, você não fica ouvindo o que todo mundo tem falado. Você não tem audição para isso. Não ouça fofoca. Não ouça aquilo que abale a sua fé. Não dê ouvidos a qualquer coisa. Seja esperto. Seja prudente como a serpente. Quem está entendendo diz amém. Amém. E que ele estava dizendo que se você não for prudente, amém, se você não tiver essa característica, você vai sofrer demais sobre a face da terra, amém, você vai ficar, cara, amém, sempre querendo argumentar, questionar, tendo razão, amém, você sempre vai ter algo, não, porque é isso, e o pior, muitas vezes você não tem maturidade para ouvir, e por você não ter maturidade para ouvir, é porque você é abalado na sua fé. Seja esperto, meu irmão, não ouça. Na realidade, nem ouvido você tem. Fala para o teu irmão, diga assim, nem ouvido você tem. Fala para o teu irmão, os teus ouvidos são somente para questões espirituais. Quem está entendendo diz amém. Seja prudente, senão você vai se intrometer com coisas alheias. Saiu uma pessoa uma vez aqui da comunidade, Cristo, e ela saiu exatamente assim. Ela falou assim para a gente: sabe por que eu estou saindo? Por quê? A gente perguntou. Porque vocês trataram aquela pessoa mal. Mas nós fizemos alguma coisa para você? Não, para mim não. Tá, você está saindo porque nós tratamos aquela pessoa, você acha que a gente tratou aquela pessoa mal. O que você tem a ver com isso? Cadê as serpentes essa noite? Seja esperto, meu irmão. Você quer pegar o pit pelas orelhas? Ele morde.
E o pior, a igreja vai envenenar você, cara. E sabe por que ele envenenou você? Porque você está cheio demais, cara, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ah, mas eu vou levantar. Meu irmão, você não é o Zorro. Cadê o Zorro essa noite? Eu quero repreender o espírito do Zorro. Aquele que tira do rico para levar para o pobre. Você tem esse espírito na sua vida, cara? Repreenda, cara, isso em nome de Jesus. Quem determina, igreja, o que vai ser feito é Deus, cara. Não é você. Fala, teu irmão, diga assim: ser prudente como a serpente é não ouvir fofocas. E o texto continua e eu encerro. Eu estou enviando como ovelhas entre lobos. Seja prudente como a serpente, simples como a pomba. Repetindo, simples como a pomba. Simplicidade como a pomba, igreja, amém? A Bíblia diz lá em Gênesis que 8:8 que foi lançada uma pomba. E a Bíblia diz assim, igreja, que aquela pomba, ela só voltou, quando ela voltou com um ramo, né, de oliveira na sua, por quê? Quando ela encontrou o seu destino, ela encontrou o destino, ela retorna, quer dizer, amém? Ela só pousou quando achou terra seca, quer dizer, ser simples como a pomba, é fazer o que deve ser feito, sem qualquer mudança de rota. Jesus estava dizendo: filho, seja simples como uma pomba. Existe um início, um meio e um fim. Existe um caminho. Eu sou esse caminho. Eu sou essa verdade, eu sou essa vida. Ninguém chega ao Pai, aos benefícios do Pai, a eternidade com o Pai, aquilo que Ele tem a fazer sobre a sua vida, se não for através de mim. Se você não comer de mim como árvore da vida, nunca vai se cumprir aquilo que está destinado antes da fundação do mundo para você. Se você continuar comendo somente da árvore do conhecimento do bem e do mal, você vai ser um grande cara inteligente. Talvez um doutor, um PhD, um ThD, alguém que seja honrado nessa terra. Mas você não vai para a eternidade comigo, porque eu vou aniquilar essa sabedoria humana. E vai chegar um dia que esses sábios dessa terra, desses que nos chamam de ignorante, eles vão se dobrar a Jesus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Porque Ele é o único caminho, Ele é o motivo da nossa canção. Não tem mais nada, igreja, fora Ele. Quando nós adoramos esse Cordeiro, igreja, nós estamos dizendo para Ele aquilo que realmente Ele significa para nós. Tudo. Eu quero dizer para você, servir a Jesus, meu irmão, você tem que ser muito louco. Não é pouco louco, é muito louco mesmo. É muito, igreja. Você vai ter que ser doido demais da conta. Mas você vai entender, cara, que você vai sair desse patamar de racionalidade para entrar no patamar de sobrenaturalidade. Esse jejum que nós estamos fazendo, meu irmão, tem nego que vai entrar lá no terceiro céu, vai voltar de lá igual o Paulo. Olha, eu vi algo, não posso falar. Só eu vi. Tive um encontro com o papai do céu. Ele vai falar para um sábio, o sábio vai dizer: ei, esse cara fuma maconha. O cara vai falar: parei. Ele vai dizer: não, acho que não, continua. Eu quero dizer para você, meu irmão, coma da árvore da vida. Sabe, tudo que a igreja da humanidade se move para que a gente possa perder aquilo que Jesus deixou para mim e para você. Toda essa racionalidade gerada nos colégios, nas faculdades, nas universidades, na inteligência autodidata também. Tem muita pessoa que lê muita coisa, né? Aprende por si mesmo. Ela muitas das vezes quer combater aquilo que é o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Mas nós estamos aqui, igreja, para dizer para essa humanidade que a solução para ela, para a economia mundial, para o Brasil, para a sua família, para o seu casamento, é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que tirou o pecado do mundo, não passou a mão, arrancou, para que eu e você pudéssemos comer dessa árvore da vida, e tivesse vida e vida com abundância. Amém? Você recebe essa palavra? Dá uma salva de palmas bem forte para Jesus então. Se coloque de pé um pouquinho. A palavra do Senhor diz assim, ó, João 10:7. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouviram. Eu sou a porta, eu tenho autoridade, Jesus disse. Se alguém entrar por mim,
salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Uau! Tudo que veio antes de Jesus era ladrão e salteador. Tudo que veio antes de Jesus, igreja, está dizendo, não serve para nada. Eu sou a porta das ovelhas, é eu que tenho a pastagem, eu que tenho o teu sustento, eu que quero te alimentar, eu que quero te dar algo para que você tenha vida. Fora de mim não há nada, Jesus diz. Ele está dizendo, você aprendeu muitas coisas até agora, o quão inteligente você é, o quão natural, razão, lógica, como que você está, de onde que você tem comido, filho? Ele está dizendo, se você, amém, não tirar esse veneno da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele falou assim, você nunca vai experimentar dessa árvore da vida, você nunca vai entender o que é perdoar a pessoa, cara, ou na realidade ser mais maduro, nunca se magoar com ela, você nunca vai entender. Ele está dizendo assim, amém, de você olhar para a tua esposa, cara, e naquele pacto, que aquele dia você disse que até a morte, amém, a única coisa que poderia romper o casamento era a morte. As pessoas lá fora vão olhar para nós, vão dizer, é loucura desses crentes doidos, cara, olha isso lá, cara, amém, eles não bebem, eles não fumam, eles acho que nem sexo fazem, como eles dizem, né? Mas acho que sexo eles fazem, porque os crentes têm fio para abanar. Eles falam da gente, cara, olha como eles são ignorantes, olha, eles são um bando que era que não estudaram, é ex-gay, ex-travesti, ex-fumante, ex que não vale nada. Só que é engraçado, eles estão perecendo lá fora, e nós temos a solução aqui dentro. Eles estão lá fora se perdendo, igreja, nas drogas, na insatisfação da sua alma, e nós estamos aqui, igreja, liberado do mundo espiritual para mim, para você comer dessa árvore da vida. Te falta alguma coisa? Talvez é porque falta Jesus de maneira integral na sua vida. Eu queria que pudesse essa noite, amém, você poder comer dessa árvore da vida. Feche seus olhos um pouquinho. Havia, igreja, muitas árvores no jardim do Éden. No meio do jardim havia duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quando rompeu-se a intimidade, a Bíblia diz que o homem começou a caminhar, amém, por aquilo que ele achava que era melhor para ele. E essa axiologia, igreja, o que aconteceu? Inverteu-se um monte de coisa. O homem começou a trabalhar no suor do seu trabalho, veio uma palavra. A mulher começou a ter filhos, dor para ter filhos, a Bíblia diz, com maldição. E a Bíblia diz assim, que começou a se inverter todos os papéis. O homem tinha sido criado para governar a sua casa, trazer o sustento, a provisão da sua casa. A mulher, ela ia ficar em casa cuidando dos filhos. A mulher, ela seria aquela que cuidaria do seu lar, como administradora do seu lar. Mas o conhecimento do bem e do mal começou a trazer, e o homem começou a se alimentar somente da sua alma, e ele começou a desejar coisas e coisas. E a cada ano que passa, o mundo, igreja, Mamon, o diabo, o espírito do mundo, ele mostra coisas para mim e para você. A tecnologia chega, ela avança de tal maneira, de tal forma, que nós queremos coisas melhores, queremos carros melhores, queremos televisão melhores, queremos, igreja, viver de maneira melhor, queremos tudo aquilo que a tecnologia, a ciência, a experiência tem para dar para a gente. E aquilo vai alimentando a nossa alma, vai alimentando a nossa alma. E às vezes chegamos no patamar de ter tudo. Temos casa, temos carro, temos televisão, temos ar-condicionado, temos tanta coisa que, amém, foi dado para a gente nesse tempo que se chama hoje. Mas daí a gente percebe que a gente não tem o principal. Nós não temos paz de espírito no casamento. E nós percebemos que não temos vida. Nós percebemos que temos problemas, amém, com os nossos filhos. E começamos a perceber que nós temos não temos nada relacionado à palavra de Deus e à parte espiritual da coisa. Daí somos uma geração de sábios, que temos um monte de coisas palpáveis, e não temos nada, igreja, do invisível, nada, igreja, do sobrenatural. Eu queria que você essa noite começasse a orar um pouquinho e falasse: Senhor, eu quero dessa árvore da vida,
Eu quero comer desses frutos, Pai, da árvore, Pai. Eu quero, Pai, comer de Jesus essa noite. Eu quero ser como essa criança, Pai, que esse parâmetro que a palavra diz. Fala para Ele essa noite, diz para Ele: Senhor, eu quero ser espontâneo, eu quero ser, Pai, natural nos meus relacionamentos, Pai. Eu quero, Pai, ser amado Pai, não ser hipócrita, ser amado Pai. Eu quero que as pessoas me amem, e se elas me odeiam, Pai, fazer o quê? Eu quero melhorar, Pai, ser amado. Talvez eu possa estar errado, mas eu quero, Pai, que seja eu mesmo, Pai, sobre a face da terra. Pai, eu quero ser prudente, eu quero ser humilde, ser amado Deus, porque ser intelectual não é o problema, Pai, é não sermos humildes, Pai. Humildes, ser amado Deus, para entender, Pai, que tudo que nós somos e temos foi o Senhor que nos deu, ser amado Pai. É conforme em Deuteronômio diz, Pai, não é na força do nosso braço que adquirimos essa riqueza. Não é na força do nosso braço, Pai. Não é por causa que eu trabalhei, não é porque eu me esforcei, eu me esmerei, Pai. Pai, eu posso fazer isso, eu posso adquirir algumas coisas, mas riqueza verdadeira, Pai, vem do Senhor, ser amado Pai. Riqueza, Pai, é aquilo, Pai, que tem valor. Riqueza, ser amado Pai, é aquilo que realmente, Pai, importa. Aquilo que realmente, Pai, é sobrenatural, é espiritual sobre a minha vida. E eu não quero ser, Pai, somente visto nessa terra como alguém que venceu, Pai, na vida, como alguém que conquistou algo nessa vida, Pai. Eu quero, Pai, ser um testemunho vivo das Tuas obras, ser amado Pai. Eu quero, Pai, que as pessoas enxerguem em mim, e aquilo que o homem lá fora, a sociedade diz que não tem como, Pai, que não tem como, que uma vez viciado, sempre viciado, que uma vez mau caráter, sempre mau caráter, Pai, que uma vez mulherengo, sempre mulherengo, Pai, eu quero que eles vejam a transformação na minha vida, Pai, a transformação da árvore da vida, Pai. Isso se dá através de Jesus Cristo, ser amado Deus. Quero entregar essa noite no Teu altar a vida de cada um, Pai. Entrego nossos casamentos, entrego, Pai, as nossas vidas financeiras, nossas vidas, Pai, espirituais, emocionais, conjugais, familiares, o nosso trabalho, Pai. Pai, nós queremos tanto poder estar debaixo, ser amado Deus, dessa liberação essa noite, ser amado Deus. Pai, nós somos os ignorantes, mas é para esses ignorantes que o Senhor está se revelando essa noite, Pai. A sabedoria espiritual o Senhor está liberando sobre nós, Pai. Eu prefiro ser, Pai, essa geração, ser amado Deus, muitas das vezes taxada, muitas das vezes apontada, ser amado Pai, muitas das vezes injuriada, muitas vezes difamada, ser amado Deus, mas que possamos ter a revelação do Teu Espírito Santo, ser amado Pai. Pai, eu tenho plena certeza que nesses dias que vão se seguir, ser amado Pai, o Senhor vai abrir portas, Pai, no mundo espiritual, na vida de muitas pessoas. É conforme Apocalipse diz: coloquei uma porta diante de Ti. O Senhor é o detentor da chave de Davi, a chave da adoração, ser amado Pai. A porta que Tu abre, Pai, ninguém, Pai, fecha. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre, Pai. Nós queremos as chaves dos céus, ser amado Pai. Nós não queremos as chaves de carro, não queremos chave de casa, nada disso, Pai. Nós queremos, Pai, as chaves, Pai, para abrirmos a porta. Tu és essa porta, ser amado Pai. Queremos adentrar por essa porta como ovelha, se alimentar, ser amado Pai, desse passo, ser amado Deus. Queremos ser saciados dessa fome, Pai. Nós temos fome, temos sede de Ti, Senhor amado Pai. E se nós não comemos essa árvore, ser amado Pai, se não bebemos essa água da vida, ser amado Deus, Pai, nós vamos continuar, ser amado Deus, insatisfeitos. Vamos continuar, Pai, como se caminhando no deserto, ser amado Pai. Vamos continuar caminhando nessa terra, ser amado Deus, como se, Pai, não tivesse fim. Como se, Pai, ser amado Deus, não tivesse razão nenhuma para viver, ser amado Pai. Nós queremos que essa noite o Senhor possa gerar em nós, Pai, esse entendimento, Pai, espiritual. Pai, o sábio, o erudito, o intelectual desse mundo, ser amado Pai, ele não entende, não compreende as coisas do Espírito, ser amado Pai. Mas hoje só tem gente aqui, Pai, humilde, ser amado Pai. Só tem gente, Pai, que está se dobrando perante a Ti. Só tem gente aqui, ser amado Pai, que entende, ser amado Deus, que Jesus é o Senhor do Senhor, o Rei dos Reis, ser amado Pai, e que não há nada nessa terra que possa acontecer se não for através do Senhor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, igreja. Quem está feliz, amém.
Cadê as serpentes essa noite? Quero ver. Cadê as serpentes? Seja prudente como a serpente. Amém. Cadê os ignorantes? Quero ver. Estão desconfiados ainda, né? Estão tudo desconfiados. Será, pastor, que eu levanto a mão? Imagine se me pega essa ignorância toda, né?